Você quer comprar fundos imobiliários de tijolo, mas ainda não sabe direito como escolher um bom FII? Então hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa analisar antes de comprar um fundo imobiliário e onde você encontra todas essas informações. Porque não é todo fundo imobiliário barato que significa oportunidade. Se você não souber o que analisar, você pode cair aí em fundos imobiliários com imóveis ruins, com a vacância lá em cima e gestão fraca. Isso pode trazer o que para você? Prejuízo e perda de renda. Então já se inscreve aqui no canal, não dá esse mole, que você vai sair desse vídeo aqui capacitado a fazer as suas próprias análises de fundos imobiliários de tijolo. Então quais são os quesitos que você vai aprender aqui hoje? Imóveis. Você vai aprender a avaliar todos os imóveis aqui do portfólio do seu fundo. Se é mono ou multimóveis, localização, qualidade de construção, padrão do imóvel, entre outros. Inquilinos. Se é mono ou multi-inquilino, quem são esses inquilinos e se os contratos são típicos ou atípicos. Vacância, que é tão importante nos fundos de tijolo. O que é vacância e como ela impacta nos seus rendimentos. Dividend yield, isso não pode faltar. A gente vai verificar a consistência e a estabilidade desses pagamentos, para ver se esse fundo tem capacidade de manter pagando esses mesmos proventos para o futuro. Gestão. A gestora é quem cuida do seu patrimônio. Você sabe quem administra o fundo? A gente vai ver isso aqui. Liquidez, que é a quantidade de negociações diárias na bolsa para você não perder quando for vender esse fundo, se for vender um dia. E a primeira coisa que eu vou te mostrar aqui é onde encontrar as informações sobre todos esses itens que eu citei. E a gente vai utilizar duas fontes de dados. E a primeira é qualquer site de investimentos aí da sua preferência. Pode ser o Investidor 10, o Status Invest, o Funds Explorer, todos eles são gratuitos e trazem as principais informações sobre os fundos. E o segundo, para informações complementares e mais completas, é o site RI do próprio fundo. Lá você encontra todas as informações detalhadas sobre o fundo. Vai no Google e digita lá o nome do seu fundo com RI na frente. Por exemplo, HGLG11 RI, e já vai aparecer lá o site do fundo. Bom, então citadas as fontes dos dados que a gente vai utilizar, agora a gente vai para o nosso primeiro item, que é imóveis. Quando você compra um fundo de tijolo, você está comprando os imóveis que ele tem. Então é super importante saber o que tem lá dentro. E a primeira coisa que a gente vai verificar é se esse fundo que a gente está interessado é multimóveis ou monoimóvel. Pô, mas o que é isso? Bom, fundo monoimóvel, como o nome já sugere, são fundos que têm apenas um único imóvel no seu portfólio. Já os fundos multimóveis são fundos que são donos de vários imóveis. E por que isso é tão importante? Porque o fundo monoimóvel, por só ter um imóvel, tem apenas um inquilino. E caso esse inquilino desocupe o imóvel ou pare de pagar, a sua vacância é 100%. Você fica sem renda nenhuma. Então o dividendo pode cair a zero, até que o imóvel seja locado novamente ou o inquilino volte a pagar. E isso é muito ruim, porque a saúde financeira do seu fundo fica 100% atrelada a um único contrato de aluguel. Então qualquer coisa que aconteça com o seu inquilino, o impacto nos cotistas é enorme. Ou então se o patrimônio sofre algum dano estrutural, sei lá, uma enchente, um incêndio, aí todo o patrimônio do fundo é afetado, já que só tem esse. Então a gente vai correr desse tipo de fundo. A gente vai optar aqui pelos fundos multimóveis e multi-inquilinos, que são aqueles fundos que têm vários imóveis e, por consequência, vários inquilinos também. A grande vantagem que o fundo multimóveis tem é a diversificação de risco. Porque se um inquilino sai, o impacto nos rendimentos é muito menor, porque há inúmeros outros imóveis locados. Ou se o imóvel está vazio, está vago, os outros continuam te gerando renda. Você não depende nem de um único contrato e nem de uma única região. Um exemplo, grosso modo, aqui para ilustrar. Suponhamos que um fundo tenha 10 imóveis iguais, com o mesmo valor de locação. Se um deles fica vazio, só 10% da sua receita é afetada. Você está recebendo ainda aluguel dos outros 9%. Então 90% da sua receita está preservada. Então você tem aí uma maior estabilidade no pagamento de dividendos. Agora, se só tem um imóvel e esse inquilino sai, aí 100% da sua renda é afetada. E além disso, você está protegido geograficamente, já que os fundos multimóveis geralmente têm imóveis em diferentes regiões do país. Então, caso haja algum problema na economia local, os outros imóveis que você tem no fundo amortecem completamente aí essa perda. Resumo: os fundos multimóveis são mais seguros, mais resilientes
e tem maior estabilidade no pagamento de dividendos. Isso é um fato. Bom, dito isso, agora a gente vai fazer uma pesquisa dos imóveis do fundo de tijolo que a gente está interessado. Para isso eu vou utilizar aqui o Investidor 10, mas você utiliza aí a plataforma que você preferir. E como exemplo aqui eu vou utilizar o HGLG11. Então aqui no Investidor 10 a gente tem um gráfico da localização de cada imóvel e a lista completa dos imóveis. Bom, então aqui de cara a gente já consegue reparar que trata-se de um fundo multimóveis, com vários imóveis aí espalhados pelos principais centros de distribuição do Brasil. Tem imóvel em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Santa Catarina. Aqui no Investidor 10 a gente tem a lista dos imóveis. Mas se você quiser saber detalhes de cada imóvel, é só você entrar no site RI da empresa, que lá você vai ter o detalhamento completo de cada fundo. A localização exata, o pé direito, classificação do imóvel, capacidade do piso, tudo que você quiser ver sobre os imóveis, você acha lá. Bom, imóveis checados, dá um tiquezinho aí no checklist. Agora a gente vai para o nosso segundo tópico, que é inquilinos. E por que saber sobre os inquilinos é essencial para analisar um fundo imobiliário? Porque os inquilinos são a sua fonte de renda. Só isso. Então imagina você ver um fundo lá com vários inquilinos com dificuldades financeiras, na iminência de quebrar. Ninguém quer isso. Agora, se os inquilinos são fortes, grandes empresas, líderes aí no setor que atuam, multinacionais, aí o risco de inadimplência é muito menor. E é isso que a gente busca. E onde você encontra informações sobre os inquilinos do fundo? No site RI da empresa. Eu vou colocar aqui na tela a exposição por locatário do HGLG11 para você ver. Aqui a gente percebe uma diversificação de inquilinos gigante. O maior inquilino do HGLG é o Mercado Livre com só 13,91%. Depois vem a Volkswagen com 9%, Electrolux, Leroy Merlin, Kremer. E os outros 65% dos imóveis locados são para inquilinos com ocupação menor do que 3,45% cada. Então são muitos inquilinos, muitas fontes de renda, e tendo como principais inquilinos empresas fortes. Isso é ótimo. E ainda aqui no relatório você pode ver o percentual de contratos atípicos. Aqui no caso de HGLG, a gente tem 70% de contratos típicos e 30% de contratos atípicos. Pô, mas qual é a diferença entre um e outro? Os contratos típicos são aqueles que seguem a lei do inquilinato. Você tem um prazo geral ali de 5 anos, mas após 30 meses o inquilino consegue sair sem multa. Enfim, o contrato típico, o inquilino tem mais flexibilidade para sair sem pagar multa ou pagando uma multa muito reduzida. Já o contrato atípico é negociado fora das regras da lei do inquilinato. O inquilino se compromete a ficar até o final do prazo contratado e, se quiser sair antes, paga multa pesada, que normalmente é todo o saldo devedor dos aluguéis. Então o contrato atípico protege o fundo contra essas vacâncias inesperadas e com isso gera uma previsibilidade de receita maior. Outra coisa importante que você precisa saber aí é que há fundos imobiliários multimóveis, mas que são monoinquilinos. Isso mesmo, há fundos que têm vários imóveis, mas todos esses imóveis eles são locados para o mesmo inquilino. E nesse caso, você corre um risco parecido com o dos fundos monoimóvel. Porque embora você tenha vários imóveis ali no seu portfólio, se todos esses imóveis estão locados para um único inquilino, qualquer problema que haja com esse inquilino, o impacto no fundo é enorme. E então, se você busca estabilidade no pagamento de dividendos, que é o que a gente espera, né? Quando a gente compra um fundo de tijolo, a gente espera o mínimo é estabilidade nos dividendos. Então você fuja dos fundos monoinquilinos. Você vai buscar os fundos multimóveis e multi-inquilinos. Olha quanta informação importante você está recebendo aí, hein? Vai anotando tudo. E o nosso próximo quesito é vacância. E o que é vacância para quem está começando agora? Vacância é o percentual de imóveis vazios no fundo. E isso não é legal. Imóvel vazio é preju, porque além de não gerar receita para o fundo, dá despesas. Então, quanto menor for a vacância, melhor é para o investidor. E aqui no Investidor 10 você tem um percentual de vacância que esse fundo tem. E aqui no caso de HGLG11, está com um percentual de 6,60% de vacância. Você também encontra essa informação ainda mais detalhada no site RI da empresa. Aqui a gente tem um histórico de vacância. Bom, 6% parece uma vacância aceitável, mas para a gente ter um parâmetro, uma referência, a gente vai comparar com outro fundo do mesmo segmento. Então a gente vai comparar aqui com o XPLG11, e o XPLG está com uma vacância de 5,20%.
Está um pouco acima aqui o HGLG, mas está próximo, está dentro. Mesmo com essa vacância, o fundo pagou 8,26% de dividendo. Mas se a vacância fosse menor, esse dividendo seria maior. Para você ver como a vacância impacta no pagamento de dividendos. Porque imóvel vazio, além de não gerar nenhuma receita para o fundo, ele gera uma série de despesas. Agora vamos aqui para o nosso próximo quesito, que é Dividend Yield. E a coisa mais importante do Dividend Yield é a consistência em que eles são pagos e se são crescentes ou pelo menos estáveis. E para isso a gente vai analisar o histórico de proventos pagos. Ninguém quer receber um ótimo dividendo em um ano e no ano seguinte ter uma queda abrupta. Quem investe em fundos imobiliários é porque busca estabilidade e previsibilidade no pagamento de dividendos. Então você tem que analisar se de fato o fundo em questão atende aí a esses critérios. E para isso, para te exemplificar aqui, eu vou puxar o histórico de dividendos do HGLG11 para você dar uma olhada. E aqui a gente pode observar que nos últimos 5 anos ele pagou de forma consistente, nenhum mês aqui sem pagamentos ou com pagamentos muito abaixo, e a distribuição de dividendos foi estável e crescente. A gente pode verificar, inclusive, que houve aqui o pagamento de alguns dividendos extraordinários, onde o fundo distribuiu mais dividendos, mas no geral, dividendos estáveis. Bom, então como o objetivo é receber dividendos, sempre analise aí o histórico de dividendos para saber se ao longo do tempo o fundo é consistente. E o nosso próximo quesito é gestão. Quem administra o fundo? Quem toma lá as decisões? Ela que administra o seu dinheiro. Por isso que isso aqui é tão importante. Quando você compra cotas de um fundo imobiliário, você está confiando na gestora para administrar esses imóveis, para negociar os contratos, manter a ocupação alta, para sempre maximizar os dividendos para você, aquisições mesmo. Não é você que vai escolher os imóveis que o fundo vai comprar, é a gestora que vai fazer essa compra, que vai escolher imóveis de qualidade, vai trocar ativos velhos por melhores e mais modernos, ou modernizar os que já tem, fazer emissão de novas cotas, o famoso follow-on, na hora certa para comprar novos ativos, enfim. E detalhe, uma boa gestão reduz a vacância e a inadimplência, porque a gestora também é responsável por fazer a seleção dos inquilinos. Além disso, ela negocia também os contratos, geralmente dando preferência para os atípicos que são mais seguros para o fundo, e quando o inquilino sai, é ela que tem que negociar rapidamente para repor com agilidade, para não impactar ali nos rendimentos dos cotistas. Percebeu a importância da gestora? Então é super importante você pesquisar sobre a gestora. Ver se ela administra ou já administrou outros grandes fundos para saber o histórico de gestão e se ela já teve algum problema. E o nosso próximo e último quesito é liquidez. E liquidez, meus senhores, é muito importante porque é a facilidade de comprar e vender suas cotas. Fundos que têm liquidez alta, você consegue vender suas cotas rapidinho pelo preço de mercado caso você precise. Já as cotas com baixa liquidez, você pode demorar para vender ou pior, precisar vender por um preço menor do que você gostaria para conseguir se desfazer das cotas. Então liquidez é liberdade. Investir com alta liquidez garante que você possa entrar e sair do fundo quando quiser, sem prejuízos desnecessários e sem ficar preso no fundo ali sem conseguir vender. Aqui no site Investidor 10, de cara ele já te traz essa informação. Aqui no nosso caso de HGLG11, a liquidez é de R$ 6.820.000 em negociações diárias, o que é uma excelente liquidez. Se você for comprar um grande fundo, liquidez não vai ser um problema para você. Mas tome cuidado com os fundos menores, porque na hora de você sair, você pode tomar prejuízo. Prefira fundos com pelo menos R$ 1 milhão em negociações diárias. Assim você fica um pouco mais tranquilo para negociar seu fundo. Bom, então era isso. E olha, vou te falar, com essas informações que eu trouxe aqui para você está capacitadíssimo para fazer uma excelente análise de fundos imobiliários de tijolo. Seguindo esses critérios, é certeza que você só vai comprar fundo top, consistentes aí que vão te gerar bons dividendos ao longo de muitos anos, sem sustos e de forma crescente. Espero que eu tenha sido didático aqui para que você tenha conseguido absorver todas essas informações que vão fazer muita diferença aí nas suas escolhas, tenho certeza. Então, se você achar que valeu, que a gente merece, bate aí no sininho para se inscrever aqui no canal, para seguir recebendo esses conteúdos que eu trago aqui com um fim único e específico, que é o de te ajudar. Grande abraço, tamo junto e até a próxima.